Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Antes de mais nada, peço aí para quem não é inscrito se inscrever no nosso canal e se gostar do vídeo dá um like e compartilha. Assim também para quem ainda não ativou a sineta aqui para receber o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos, fique à vontade. Lembrando sempre que nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos, temos diversos produtos de recomendação, incluindo o Top Renda Fixa, são recomendações de renda fixa e tesouro direto. O Top Fundo são recomendações de fundo de renda fixa, ações, multimercado e também fundos imobiliários. O Invista em Ações são recomendações em ações para montagem de carteira de longo prazo. O Carteiras Capitalizo, que é a junção do Top Renda Fixa, Top Fundos e do Invista em Ações, que é para quem quer montar carteiras diversificadas. O Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de curto prazo, tem recomendações de day trade, swing trade, opções, long short, assim por diante. E também o Capitalismo Completo, que é a junção de todos os nossos produtos com desconto bem bacana. Deixo também, como sempre, aqui a parte dos relatórios grátis, para quem quiser baixar um relatório com alguma abordagem mais fundamentalista. Alguns aqui eu coloquei que são posts, tá? Coloquei o caso da Petrobras e RBR, e tem os arquivos também para baixar, tá? No caso aqui, uma análise do Bahia Maraú. Para baixar, é só colocar o nome de vocês e o e-mail, assim vocês fazem parte do nosso mailing também. E colocando o telefone, nós convidamos vocês para fazer parte da nossa lista do Whats. E para fazer parte da lista do Whats direto, é só seguir o passo a passo que vai estar aqui na descrição. Lembrando sempre, não é grupo, é lista, então vocês podem interagir, podem tirar as dúvidas de vocês diretamente por esse contato, né? Eu até prefiro que, ao invés de colocar aqui nos comentários, vocês entrem em contato com a gente, porque nem sempre o YouTube nos avisa, tá? Hoje, pessoal, fazer um vídeo um pouquinho diferente, lembrando que isso aqui não é recomendação de nada, né? Como eu sempre falo, eu não sou analista, mas eu trouxe aqui alguns dados que o Daniel compartilhou com os nossos clientes nas últimas semanas. Inclusive, ele fez um relatório, eu acho que faz uns 10 dias, um relatório falando a respeito de empresas do setor bancário, né? Ou seja, bancos, tá? A gente faz um acompanhamento de alguns bancos e muita gente, obviamente, pergunta, já que são cases, todo mundo sabe que são empresas extremamente rentáveis, né? Num setor que é bem concentrado, né? Hoje, basicamente, o que nós temos é Caixa, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Itaú, tem bancos menores, tem Banrisul, tem Banco ABC, tem Banco Paine, Banco Indusval, mas comparando com outros países do mundo, o mercado bancário no Brasil é extremamente concentrado. Óbvio, agora a gente tem esse incremento aí dos bancos digitais, né? Nós mesmos aqui, às vezes, quando o cliente contrata um dos nossos produtos e paga no boleto, olha, eu vou falar empírico aí, pelo menos uns 60%, 70% é desses bancos digitais aí, Banco Original, especialmente o Banco Inter, né? Então que obviamente vão ter um espaço de crescimento aí nos próximos anos, mas as boas oportunidades ainda, a gente entende que estão ainda nos modelos tradicionais, que são extremamente lucrativos, tá? Quais são os principais bancos que a gente acompanha? Bradesco, Banco do Brasil e Itaú, especialmente para recomendações de médio prazo e também de longo prazo. Primeiro falando um pouquinho do mercado, né, como os bancos podem crescer. Em termos de aquisição, pode ser que um banco menor compre outro, algum banco do exterior venha comprar algum aqui, pode acontecer. Mas o movimento foi até ao contrário, né? A gente viu praticamente todos os bancos estrangeiros aí serem adquiridos. O Bradesco e o Itaú são bancos que, pela própria história deles, vêm de várias aquisições. Obviamente que aquisições como a gente viu em 2008, quando o Itaú comprou o Unibanco, dificilmente vai acontecer de novo. Mas só para vocês terem uma ideia, né, da fome de aquisição, de 1943 para cá, o Bradesco fez mais de 43 aquisições. Mas como dificilmente o CAD aprovaria a aquisição entre esses bancos, o Bradesco comprar o Santander, por exemplo, tem sim uma oportunidade de crescimento orgânico e também de aquisições lá fora, né? O próprio Itaú já é o hoje não sei se está 15º ou 14º maior banco na Argentina, tá? Houveram aquisições no Chile, na Colômbia, o Banco do Brasil também fez aquisições fora, existe essa possibilidade de crescimento, mas óbvio que a gente sabe que o maior retorno está aqui,
tá? Por outro lado, os bancos, principalmente aí o Itaú e o Bradesco, estão com pouquíssima alavancagem, né? A gente tem um cenário de recuperação econômica e os bancos estão com baixa alavancagem. As regras no Brasil, o Banco Central exige muitas garantias, né? Mas com a recuperação da economia é possível que os bancos voltem a se alavancar e voltem a incrementar a receita. A gente já viu a possibilidade agora, o Santander anunciou, e o Bradesco também, de financiar imóveis na planta, que era uma coisa que não acontecia. Então, um cenário de recuperação econômica e os bancos com baixa alavancagem também é interessante. A gente vai fazer uma breve análise comparativa aqui, tá, pessoal, entre esses principais bancos. Até vou trazer alguns números ali do Banrisul e também do BTG, mas o nosso foco vai ser mais aqui mesmo no Bradesco, no Banco do Brasil e no Itaú. Opa, acabei não colocando como apresentação. Então, só para a gente iniciar aqui, esse aqui é o gráfico que mostra a taxa de inadimplência, né? Então, a gente pode perceber que com a crise a inadimplência subiu e depois começou a ceder. Tá? Aqui tem inadimplência total na casa de 3,9%, para pessoas físicas em 4,8% e para pessoas jurídicas aí 2,97%. Então aqui justamente tem esse espaço para alavancagem que eu comentei. Tá? E obviamente, né, pessoal, hoje a maior parte da receita dos bancos é de operação de crédito. Até se a gente pegar em termos de receita, dentre os três bancos, o que tem menos diversificação de receita, que tem a receita mais concentrada em operações de crédito ainda, é o Banco do Brasil, que tem expectativas positivas aí com nova administração, talvez vendendo algumas partes do banco, se comentou a respeito da DTVM, enfim, também tem um cenário bastante positivo aí para frente. O Daniel separou aqui para a gente alguns números, e ele colocou junto aqui dois bancos, né, que também vale a pena acompanhar. O primeiro deles é o Banrisul, Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que se tinha uma expectativa, até pela situação do Estado, de para fazer algum acordo para empréstimo com a União fosse exigida, o que é normalmente exigido como contrapartida, a privatização de alguma empresa. O governador descartou. O banco ia fazer a oferta pública, o IPO da parte de cartões acabou não saindo também, né? Mas é um banco interessante, tem alguns nichos que ele trabalha que é interessante também, e é um banco que vale a pena se acompanhar. E outro é o BTG, né? Obviamente, depois ali de 2015, 2016, quem acompanhou os escândalos, inclusive o presidente do banco, André Esteves, foi preso, né? Era um dos bancos mais rentáveis do mercado. Hoje ele tem uma quantidade enorme de disponibilidades, é um banco que tem um potencial interessante também nesse sentido, mas obviamente em termos de ROI, a gente pega o ROI, chegou a ser quase 30%, hoje fechou o ROI atual é na casa de 4,45%, óbvio que ele é um banco de investimento um pouquinho diferente, ou bastante diferente da estrutura dos outros, mas é um banco aí que vale a pena se acompanhar também, tá? Então, primeiro, em termos de yield, aí para quem gosta de dividendos, hoje o maior yield em 12 meses é o do Banrisul, 8,46, Bradesco 2,83, Banco do Brasil 3,10, o BTG 2,51 e o Itaú 5,79. Lembrando, né, pessoal, que somente o Itaú no ano passado desdobrou 2 vezes, né, e manteve o pagamento do dividendos. Se tem sim uma expectativa de que o Itaú incremente bastante aí nos próximos anos no pagamento de dividendos, tá? Então aqui tem o retorno nos últimos 12 meses, 66, retorno das ações, 66% Banrisul, 29,6% Bradesco, Banco do Brasil 51,19%, o BTG 47,93% e o Itaú com 30,94%. Alguns indicadores fundamentalistas, PL, né, que é o preço-lucro, e o PVP, que é o preço de mercado sobre o valor patrimonial por ação. O maior PL hoje é o do BTG, 28,48 vezes. O menor do Banrisul, 6,87 vezes. Bradesco, 14,32. E o Itaú, 13,9. E o preço sobre o valor patrimonial também, hoje o Itaú é o maior, 2,56. Seria, entre aspas, o mais caro, né, se a gente fosse ver em termos do PVP, em termos do PL hoje, o BTG
seria o mais caro. Valor de mercado, aqui a gente percebe o tamanho, né, em torno de 9 bi o Banrisul, Bradesco 254, o BB 135, o BTG 24 bi e o Banco Itaú aí o mais com valor de mercado maior 333 bi, ROI Banrisul 18%, Bradesco 15,47%, o BB 13,81%, o BTG 4,45% e o Itaú 16,65%. E aqui tem a margem também, 13,79% Banrisul, Bradesco 16,83%, BB 9,20%, o BTG 11,37% e o Itaú aí com uma margem de 17,29%. Dentre os principais bancos, o que tem o ROI maior é o Itaú, né? Historicamente isso vem acontecendo também, e até por isso que se entende que ele seja considerado, entre aspas, o banco mais caro. O mercado acaba precificando isso também. E aqui, pessoal, eu queria comentar alguns números que mostram, se a gente for comparar em termos de eficiência, né? E é uma coisa que a gente comenta bastante, e aí cada um vai se perguntar o que seria melhor, né? De um lado nós temos o Itaú, que, como nós vamos poder ver aqui em termos de eficiência, é um banco mais eficiente, ele gera mais retorno, né? Gera mais lucro, gera mais retorno sobre o patrimônio por acionista. O Bradesco ele está imprensado, e nós temos aqui o BB, que em termos de múltiplos, em termos de eficiência, ele é pior do que os outros dois bancos, tá? Mas por outro lado também ele tem uma oportunidade em termos de eficiência, em termos de gerar valor para o acionista, ser pior do que os outros bancos, tá? Então tem muita gente que compra Itaú justamente porque é a melhor empresa hoje e tende a continuar sendo. Tem gente que prefere o Bradesco porque ele tem esse espaço para buscar em relação ao Itaú, e tem gente que prefere o Banco do Brasil porque ele seria o que tem mais espaço para buscar em termos de recuperação, óbvio, supondo que ele chegasse perto do Bradesco ou do Itaú, tá? Então aqui eu só coloquei os mesmos dados aqui de ROI, e o que a gente percebe, pessoal? Em termos de ativos totais, o Itaú, né? O Itaú tem o mesmo número do que o Banco do Brasil, 1,4 tri. Então, com o mesmo número de ativos totais, o Itaú retorna mais. Em termos de captação, o Bradesco está bem atrás, 741 bi. Captação do Itaú, 923. Em termos de captação, o Banco do Brasil, 1,1 tri. Tá? A gente sabe que por ser um banco estatal, tem algumas questões que só podem ser feitas, por exemplo, no Banco do Brasil, tem gente que só pode ter conta do Banco do Brasil, mas em termos de eficiência, como a gente viu, tanto com uma captação menor aqui, a do Itaú, do que o do Banco do Brasil, o Itaú gera um resultado para o acionista melhor. A carteira de crédito, então, do BB, 633 milhões, Bradesco 390 bilhões, desculpe, e o do Itaú 518 bi. Então, mais uma vez, né, com uma carteira menor do que a do BB, o Itaú também gera mais, e no caso aqui o Bradesco, uma carteira bem menor, também gera um retorno comparativamente até tão interessante quanto esse aqui do Itaú, né? Imobilização, pessoal, eu coloquei dois índices aqui que são bem interessantes. O primeiro deles é o índice de Basileia, né? O que determina esse índice? A relação entre o capital próprio da instituição e o capital de terceiros, que será exposto ao risco por meio de carteira de crédito. Ou seja, se um banco tem índice de Basileia de 20, significa que para cada R$100 emprestados, o banco possui um patrimônio de 20. O menor nível exigido pelo Banco Central é de 11%. Então, o banco tem que ter garantias suficientes para cobrir as operações de crédito. No caso aqui desse indicador de índice de Basileia, todos os bancos estão acima do mínimo permitido, que seria 11%. Né? O BB está com 18,50%, o Bradesco 14,9% e o Itaú com 17,20%. Outro indicador aqui interessante é o índice de mobilização. Né? O que indica esse índice? Que quanto mais reduzido for o índice de mobilização, maior agilidade terá o banco para usar seu patrimônio a fim de honrar seus compromissos. Por exemplo,
Se um banco possui um índice de mobilização de 30%, significa que de cada R$ 100 em seu patrimônio, 30 estão investidos em bens que não possuem liquidez imediata, seja imóveis, veículos, materiais, etc. O banco não pode estar... O banco precisa ter dinheiro, né? Ele não pode estar com ativos que não tenham liquidez. O máximo permitido é 50, o Bradesco está com 45, o Itaú com 21 e o BB com 14,20%. Lembrando ainda que tem muitas aquisições, tanto por parte do Itaú quanto do Bradesco, né, que ainda estão sendo digeridas. Já em termos de agência e postos de atendimento, aqui a gente percebe, né, que o Itaú ele tem uma estrutura mais enxuta, tanto em termos de agência quanto em postos de atendimento, e o Bradesco tem uma estrutura equivalente à do Banco do Brasil, com 1.403 postos de atendimento, 4.742 agências, e o BB tem 4.770 agências e 1.248 postos de atendimento. E finalmente, né, pessoal, em termos de patrimônio líquido também, o Itaú é o maior deles, né, com quase 125,5 bi de patrimônio líquido, que é o dinheiro dos sócios, o Bradesco 115 e o BB com 92. Então, como nós vimos, né, como eu falei durante a apresentação, a gente percebe que em termos de múltiplo, né, em termos PVP, PL, né, óbvio que se observa outras coisas também, o Itaú seria um pouco mais caro, mas ele é o que retorna mais em termos de patrimônio para os acionistas, em termos de margem, em termos de ROI e em termos de dividendo também, principalmente quando a gente compara com o Bradesco e também com o Banco do Brasil, tá? E eu queria até complementar aqui colocando a variação das ações para ver o que o mercado enxergou em relação a isso ao longo do tempo. Primeiro, pessoal, fazendo uma análise mais longa, eu peguei aqui a cotação dos últimos 20 anos, tá? Desde 1999. Se nós pegarmos em termos percentuais, que fica melhor. Ó, o Bradesco teve um retorno, a variação das ações de 6.235%, o Itaú de 8.074%, eles andaram bem parecidos, né? E o Banco do Brasil com 6.600%, ele acabou ficando para trás. Agora, se a gente pegar num prazo menor, vamos pegar aí vamos pegar 2016 para cá, só como exemplo. 2016 para cá. Como é que está o desempenho das ações? Ó, o Bradesco está com 231%, o Itaú está com 184%, e o Bradesco e o Banco do Brasil está com 284%. Né? Então o mercado já vem trabalhando também com uma melhora na expectativa do Banco do Brasil. Tá? Ou pode ser simplesmente especulação também. Mas nós aqui trabalhamos sim com essa melhora, com essa expectativa, especialmente agora, de melhora do Banco do Brasil. Se a gente pegar, vamos pegar aqui nos últimos 12 meses, 2018, 6/1 de 2018 até agora, nos últimos 12 meses, o Banco do Brasil está com uma rentabilidade bem superior aos demais, né, 51,12%, o Itaú com 31,65% e o Bradesco com 34,89%, também bem equivalente. Tá? Então, apesar de ter essa questão de pode ser especulação também, o mercado já vem trabalhando com uma expectativa de melhora substancial aí para o Banco do Brasil. Tá certo, pessoal? Isso aqui que eu queria separar para vocês, né? Queria comentar a respeito desses três bancos, né? Fazer essa pequena análise aqui comparativa e agora vocês tomem, né, a decisão de vocês. Os nossos preferidos aqui, tanto para recomendações de médio prazo quanto de longo prazo, são o Itaú e também o Banco do Brasil. Tá certo? Um abraço a todos e até mais.